Jesus, amém. Bom, né? Mais uma manhã estarmos aqui na presença do Senhor e com certeza Ele já preparou aquilo que você está precisando de ouvir essa manhã, né? O texto que eu trouxe para nós nessa manhã é um pouco duro e talvez triste quando a gente começa a pensar sobre ele, né? Mas é uma parábola de Jesus, porque se você veio na escola bíblica de domingo passado, né, o nosso objetivo agora, por algumas aulas, é falar sobre aquilo que Jesus ou Deus, né, está esperando da sua igreja, está esperando da sua noiva. E muitas vezes nós estamos aqui reunidos em igreja, nós somos a igreja, nós temos os nossos irmãos, vamos dizer, espalhados para todo lado, glória a Deus por isso, mas o próprio Jesus nos adverte, né, na parábola do joio e do trigo, que no meio do trigo existe o joio, né? E eu gostaria que nós conversássemos um pouco sobre isso nessa manhã. Quero que você abra a tua palavra, Mateus capítulo de número 13. Mateus 13, a partir do 24. A palavra do Senhor diz assim: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, indo ter ele com os servos do pai de família, lhe disseram: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Como então está cheio de joio? Respondeu-lhes ele: um inimigo é quem fez isso. Disseram-lhe os servos: queres que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar. Então colhei o trigo, recolhei-o no meu celeiro. Acontece que os discípulos não entenderam muito isso, né? Eles ouviram essa parábola de Jesus e não entenderam. Então, quando Jesus estava junto com os discípulos, né, ele foi explicar essa parábola. Então, nós vamos ler aqui a partir do 36, o que é a explicação de Jesus aos discípulos sobre a parábola. Então, Mateus 13, 36 diz assim: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem, ou seja, Jesus. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeou
é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão no seu reino tudo o que causa pecado e todos os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Eu queria até confessar uma coisa aqui. Houve algumas situações dentro da igreja que no meu coração, eu julguei às vezes a atitude do pastor. Por que eu falo no meu coração? Porque se não for com a pessoa envolvida em alguma coisa ou com o pastor, eu não comento sobre a vida de ninguém e sobre situação nenhuma, né? Então, se eu tenho alguma coisa para resolver, ou eu vou falar com a pessoa, ou eu vou falar com o pastor para me explicar aquela situação. E houve alguns, vamos dizer assim, atitudes, né? Isso não é recente, é coisa bem antiga, que eu pensava no meu coração, puxa vida, mas por que ele está fazendo isso? Né? Por que, nossa, as pessoas são pessoas 100%, né? 100% aqui, se envolve na igreja, né? Quer trabalhar, e parece que sempre ele quer deixar elas meio isoladas. E o tempo mostrou coisas terríveis, né? Que eu, particularmente, fiquei envergonhado comigo mesmo de ter pensado e às vezes não visto aquela situação. Ou seja, existia um joio no meio do trigo. E um joio bravo, né? Porque o joio ele é passível de receber, na realidade, né? Na realidade, ele é passível de receber fungos, que esses fungos são altamente tóxicos. Se as pessoas comerem, se os animais comerem, eles estão até passíveis de óbito, né? E então, queridos, nós precisamos ter muito cuidado no nosso caminhar, né? Ter muito cuidado no nosso caminhar, porque não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor, né? Jesus, ele contou a parábola, depois ele foi explicar essa parábola. E a gente vê aqui que ele não manda tirar o joio do meio do trigo. Porque se você imaginar uma plantação, o que acontece com o joio e o trigo? Quando eles são novos, eles são totalmente parecidos, né? Você não consegue discernir o que é vamos dizer, aquele vegetal que está crescendo, se aquilo ali é o joio, se é o trigo. E você vê que quando, numa plantação, às vezes a gente só vê a parte de cima, né? Mas a parte de baixo, como que estão as raízes? Né? Elas estão todas ali entrelaçadas. Todas entrelaçadas. E se você for, talvez, arrancar aquela ruim,
ela vai levar junto consigo a boa. Então, muitas vezes no nosso coração você olha determinadas situações, né, e fala, ixi, por que não tira? Mas não é assim que funciona, né? Quem vai julgar, quem vai dar, quem vai terminar as situações é o nosso Deus. É Ele. Você vê que não é, em nenhum momento aqui, Ele manda alguém fazer alguma coisa, né? Ele falou, os meus anjos virão, né? Os anjos do Senhor é quem vai fazer o trabalho. Então, essa decisão, esse tempo, essa hora, pertence a Ele. Pertence a Ele. Então, o que nós precisamos? O que nós precisamos? É o que está lá no Salmo, Salmo 139. Deixa eu ver o capítulo, o verso de 23 e 24. A palavra do Senhor diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, que nessa manhã nós possamos estar assim orando ao Senhor, que nos para que Ele possa, né, sondar o nosso coração, que nós possamos pedir a Ele para, se tem alguma coisa, algum caminho, algum pensamento nosso, né, em relação a coisas duvidosas, que nós possamos, né, que Ele possa nos mostrar, e a gente possa tomar caminho eterno. Caminho eterno. Você vê que ali tem, na parábola tem dois caminhos, né? Um caminho que eles vão juntar, os anjos do Senhor vão juntar o joio, e ele vai secar e ele vai ser queimado. E os outros vão para a glória. Então, que nós possamos pensar nisso. Nós temos que estar atento a cada instante da nossa vida, a cada instante na nossa vida, tudo aquilo que está ao nosso redor, e orar ao Senhor constantemente, sem cessar, para que Ele, né, não deixe, que a gente deixe de enxergar as coisas que não agradam ao Senhor. Amém? Então vamos ficar de pé. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus eu quero te agradecer, Senhor, por mais essa manhã, em que o Senhor vem sempre com uma palavra de cuidado para nós, ó Pai. O Senhor traça os caminhos estreitos, né? Os caminhos estreitos para que nós possamos andar por eles. E muitas vezes, como diz a tua parábola, esse campo é um mundo. E o mundo, ele está cheio de provocações que faz com que talvez a gente queira sair desse caminho, Senhor. E o nosso pedido nessa manhã é que o Senhor possa estar constantemente, né? E o Senhor faz isso, nos mostrando essas coisas que o mundo talvez nos ofereça. E
E essas coisas talvez sejam pensamentos, são coisas que julgamos, coisas que nós talvez julgamos sem saber a causa. E não é isso que o Senhor quer de nós. Em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que em todos os momentos das nossas vidas, minha e dos meus irmãos, o Senhor esteja, nos alertando em cada instante das coisas que não te agradam, Senhor. E que nós possamos ser, todos nós, sermos o trigo nesse lugar, sermos o trigo aonde convivemos, sermos o trigo aonde trabalhamos. É o que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.